Bom dia, graça e paz. Vamos dar início à nossa aula, certo? Nós estamos estudando o Gênesis. Então são várias aulas dentro do livro do Gênesis. Na aula passada, nós dividimos o vídeo da aula em 2 vídeos. Nós falamos sobre a queda, primeiro vídeo, e sobre o dilúvio, no segundo. Para que não fique muito grande o vídeo. Aí fica dividido por 2. É o gato ali, ó. Se esse gato não sair daí, vai dar problema. Aí o que é que acontece? Eu observei que algumas pessoas assistiram o primeiro vídeo. 30 pessoas. Mas só 7 assistiram o segundo. Então só assistiram a metade da aula. Você não vai entender se não ver os 2. Então hoje nós vamos dar início à primeira parte. Parte A. Nós vamos estudar sobre Babel, que está em Gênesis capítulo 10 e 11. Na segunda parte, vamos estudar a chamada de Abraão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 25. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Deus, por esse momento de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo dia de ontem, pela noite tranquila, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Toma o primeiro e último lugar, que nós venhamos aprender mais de Ti e aprender um com o outro. Fala conosco, que tudo que nós viemos a fazer aqui seja para a honra e a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Quem crê diz amém. Amém. Então eu estou ciente que todo mundo estudou. E quem não estudou vai se enrolar. Até o cachorro está reclamando hoje. O cachorro está adivinhando que eu não estudei. Torre de Babel. O que é que vocês entendem aí? Quem é os crentes mais antigos aí? Me conte alguma coisa da Torre de Babel. Bora, gente. Confusão de línguas. Hein? Confusão de línguas. Confusão de línguas. Rapaz, só esse menino está estudando. Quando ele crescer, eu quero ter um filho assim. Gente, nós vimos que depois do dilúvio, Noé desce com a sua família. Noé agradece a Deus, faz um altar. E ali, com pouco tempo, as famílias... É o gato. Almir, bota esse gato lá no... Oh, meu Deus do céu. Vai, não. Então, Noé desce ali com a família, agradece a Deus. E ele... As famílias, com o tempo, começam. Um filho vai para um lado. Como era o nome dos filhos de Noé? Sem... Cã e Jafé, os 3 filhos, que entraram na arca com as suas esposas. E ali eles começam a se espalhar. A ordem de Deus é o quê? Crescei e multiplicai. Encham a terra. Era bom demais, não é não? Só, hein? Mas Noé, ele chama os filhos e para abençoar os filhos. Almir, bota esse gato do lado de lá, Almir. Ele vai voltar aí. Tranca ele no quartinho aí, porque não ninguém tem aula. Tem que botar ele lá do lado da igreja. Ele quer estar perto do caixa. Ele chega aí. Então ele abençoa Jafé, abençoa Sem, mas aí há uma maldição para Cã. Nós não vamos voltar não, porque é um assunto muito melindroso e vocês estão tomando só leitinho, porque na hora da maldição tem um problema. Foi no momento que Noé tomou uns vinhos e dormiu nu dentro da barraca dele e houve um problema danado, né? Mas nós não vamos entrar nesse assunto não. Então, eles foram para regiões diferentes e a ordem de Deus era multiplicar, encher e esse pessoal povoar a terra.
Só que nós vamos ver que houve uma desobediência. Eles se reuniram para ficar num canto só, e apareceu um esperto aí, a primeira, como é que eu posso dizer? O primeiro tipo do inimigo, para comandar tudo, chamado Nimrod, ou Nimrod, como vocês queiram chamar, e foi comandar. O cara que falou, não, vamos fazer uma cidade só, e vamos edificar uma torre. Porque nós estamos juntos, essa torre vai ligar a gente com Deus. E aí nós não precisamos, não, nós vamos ser como ele. Tudo começa quando o homem quer ser como Deus. Há alguns estudos que dizem que essa torre ela chegou a ter 220 metros. Quando Deus percebe e já estava vendo a situação, desceu e, como disse o meu amado ali, confundiu as línguas. E aí ninguém se entendia mais. Como ninguém se entende, não dá para caminhar junto. Aí se afastaram e houve a destruição da torre. O que é que a gente vai entender? Nós precisamos obedecer a ordem de Deus como ele manda. A gente não tem que tentar maquiar a situação, não, para se dar bem. No jardim, a serpente convenceu Eva que ela ia ficar como Deus. E ela fez o que fez. Aqui, o outro já diz, vamos fazer uma torre e nós vamos chegar no céu. Ela diz, como é que eles pensaram isso, chegar no céu? Gente, havia toda ali ao redor a questão dos deuses do Olimpo. Quem já leu aqui conhece, né? Os deuses do Olimpo, que a mitologia dizia que eles moravam num lugar bem alto, os deuses. Então eles acreditavam que podiam ir até lá. Qual o único jeito da gente chegar até Deus? Orando. Jejuando. Se alimentando, né? Alimentando da palavra. Lendo a Bíblia. Hoje em dia, na graça, só com Jesus. Então tem muita gente orando, rezando, jejuando, pagando promessa, procissão, e não tem um encontro com Deus. E digo mais, tem gente dentro da igreja que se diz cristão que nunca teve uma intimidade com Deus. Nunca teve. Tem que ter a obediência. Obediência. Olha, com tamanha prontidão, os homens se esquecem do juízo mais grave e voltam aos seus crimes anteriores. Embora a devastação do dilúvio estava diante dos seus olhos, embora surgiram da semente do justo Noé, ainda durante a sua vida, a maldade aumenta em forma excessiva. Quer dizer, eles esqueceram do que aconteceu com o dilúvio. Eles acreditavam, não, nós estamos com Noé, Noé é o cara. E aí se afastaram de Deus. Muitas pessoas entendem, quando aceitam Jesus e as coisas começam a mudar, esquece de quem era. Esquece de onde veio. E se aproxima de homens, ao invés de se aproximar de Deus. Nós temos homens de Deus que Deus escolheu, mas você tem que olhar para Deus, não para o homem. O homem peca, o homem erra. Olha, hoje em dia nós temos algo muito, muito feio dentro das igrejas, que é que os homens, os pastores hoje, a maioria deles não fazem mais discípulos para Jesus, mas discípulo para o pastor. Para que o pastor precisar, o cara está ali. E o cara só olha para o pastor. Nós, no Novo Convertido, eu e a Mazé, nós conhecemos um pastor. Eram 2 pastores nessa igreja onde nós aceitamos Jesus. E um era muito de ensino, que era o pastor presidente. Mas o outro
era só emoção. O cara queria ser o David Killer, era aqueles louvor todo, era aquela manifestação, aquele coisa, e ele atraía muita gente, porque essas pessoas que não conhecem Bíblia só trata de tocar no teu emocional. E aí é que é o perigo. As pessoas se chegaram tanto a ele, e ele viu que estava abraçando muita gente, o que é que ele fez? Dividiu a igreja. Dividiu a igreja. E muita gente acompanhou esse pastor. Muito. Ficou pouca gente com o pastor que ensinava. E para encurtar essa história, para a gente não esticar muito, o pastor que se mantinha no ensino bíblico, com pouca gente, hoje ainda está com a igreja muita gente, muitas senhoras, é uma da igreja que tem mais senhoras, e o outro adulterou, pecou, foi uma coisa, e quem estava com ele caiu. Caiu por quê? Porque eu olhava para ele, achava que ele era um cara muito espiritual, era um cara que fazia o céu mexer, ele sabia mexer com o emocional do povo. Portanto, gente, o mais interessante é que você aprenda a palavra de Deus, porque é a palavra que ensina, que corrige, que convence o homem, que conduz o homem. Não é aquela coisa, Deus está me dizendo que vai derramar bênção na sua vida, Deus está me dizendo que a tua história financeira vai mudar e tudo. É tudo que o povo quer ouvir. Ele está mentindo? Em parte não, porque a Bíblia diz que Deus vai fazer tudo isso. A mentira dele é que ele não para dizer, mas você precisa obedecer a Deus, você precisa caminhar com Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Não, ele só diz o que tu vai receber. E as pessoas querem ouvir isso. Querem coisa fácil. Coisa fácil. Muito bem, e aqui foi como eles. Esqueceram do dilúvio. Nós estamos com Noé, é assim com Deus. E aí o negócio desmantelou. Porque eles aumentaram, voltaram para a vida do pecado. Nada, entenda uma coisa, senão a graça santificadora do Espírito Santo pode tirar do homem a luxúria pecaminosa da vontade humana e a depravação do coração humano. Gente, não é emoção, não é emocional. Não existe isso. Se não for a graça de Deus e o Espírito Santo na vida do crente, sempre vai estar reinando a luxúria, a imoralidade e a vontade humana. Porque nada de emocional pode te tirar da vontade da carne. Vocês entenderam o que eu disse na aula passada? Carne não se converte. Carne não se converte. Então, o que mantém rica nós é a graça de Deus, que Ele nos deu sem que a gente tivesse de nem direito. E mais importante ainda, o Espírito Santo que habita em nós. Mas muita gente começa a buscar esses movimentos, esses reteté, esse oba-oba, que se emociona por minuto, no outro domingo está lá de novo. Quem quer oração? Está lá na frente de novo. Não resolve nada. O que vai resolver é se você tiver intimidade com Deus. Olha, Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele diz para você que nós não precisamos nem abrir a boca, porque Ele já sabe. Se a gente não tiver coragem nem de falar, basta murmurar, chorar, que Ele já entende o recado. Não precisa daquele labacé todo, não. Só quem pode conduzir o homem à presença de Deus e evitar que ele peque é a graça e o Espírito Santo na vida dele. Pessoas passam a vida na igreja e o Espírito Santo não faz diferença nenhuma na vida dela. O propósito de Deus era que a humanidade formasse muitas nações e povoasse toda a terra. Deus sempre quis levantar um povo santo. Deus sempre quis. Hoje, qual é a diferença hoje? É ver a igreja se expandindo, é ver a igreja crescendo.
A igreja está crescendo? Está não. Você vê um ponto em toda esquina, mas não é igreja. Rapaz, nessa rua tem 15 igrejas. Qual? O crime está do mesmo jeito, as pessoas estão do mesmo jeito, não tem mudança, não tem transformação. Está servindo para quê? Para sustentar o indivíduo que recebeu o título de pastor. Para dar vida boa a ele. Quantas pessoas eu tenho aqui na sala? 3, 6, 9, 12, 13 pessoas. Vamos dar um exemplo. São 13 pessoas que as igrejas hoje têm. Essas igrejas de movimento tem muita gente. Mas vamos dizer que essas 13 pessoas sejam pessoas empregadas e dizimistas fiéis. Vamos botar um salário mínimo. 13 pessoas. Quanto é o salário mínimo? 1.320. Pronto. 130 de cada pessoa. De 13 pessoas. 10 pessoas dá o quê? Dá 1.300. Mais 3, dá quase R$1.500. O cara ganha um salário sem fazer nada. Sou pastor aqui. Aí você vê uma portinha com 10 cadeiras. Por isso que está cheio de igreja. Está entendendo? Meio de vida. Agora imagine essas grandes denominações. Que tem cara que na hora daquele emocional que eu já vi, o cara toma a chave do meu carro, Deus mandou eu lhe dar. Agora ele já Toma a chave. buscando Está entendendo? os fiéis, né? E o propósito de Deus é crescer um povo santo. E o povo desprezando a vontade divina, contrariando o conselho que o homem de Deus, Noé, tinha dado, o grosso da humanidade se uniu para edificar uma cidade e uma torre que lhe impedisse serem separados. Aqui, Tigão, já veja a primeira panelinha sendo formada. Não, vamos ficar aqui só nós. Nós unidos aqui dá certo. Vamos começar assim. E começou a idolatria. Babel chegou a ser uma das principais sedes. Eles se fizeram mutuamente mais ousados e resolutos. Começaram a decidir tudo, mandar em tudo. E Deus veio de lá e disse, ei, vamos acabar com isso aí. Só esse povo está comandando. A minha ordem não foi essa. A ordem da igreja hoje para nós, a igreja é crescer sadia, crescer para trazer vidas, para ganhar vidas, não para ficar fechada, unida ali só naquele aglomeradozinho, naquele conglomerado, onde as pessoas acham que estão realizando a vontade de Deus. Não estão não. Não estão não. Estão preocupados só com si, só com o seu próprio ventre. A palavra ensina que a gente tem que se preocupar com o outro. Fazer com o outro o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Dar é melhor do que receber. Cuidar. Mas aí você se fecha. Hoje a igreja se fecha. E dentro da própria igreja começam as divisões. Começam os grupinhos. Ao invés de andarem juntos, dividem. Aí você vai ver hoje uma igreja com 300 pessoas, você não vai encontrar 10% da igreja verdadeira no meio dessa arma de gente. Porque é muito fácil, meu irmão. É muito fácil. Eu, como um líder, que tem o dom da oratória, que tem um certo conhecimento, pegar, me aproximar de pessoas simples, que não têm conhecimento, e arrastar para o meu lado. Não fica fácil? Dominar do jeito que eu quiser? Fica. E é isso que tem acontecido. Aprendamos a nos estimular recíproca no amor e nas boas obras, assim como os pecadores se incitam e alentam uns aos outros às más obras. A igreja ela tem que se alinhar, buscar, em construir, em fazer boas obras para o reino de Deus. Porque os outros, os pecadores, eles se reúnem para fazer a coisa errada, para fazer o que não é certo.
Mas a igreja, em vez de estar reunida e unida, está dividida. Paulo já veio ali em Coríntios, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Já tinha uma divisão dentro de Corinto, mas não. A igreja é só do Senhor. Eu planto, Apolo colhe, o outro faz, então tudo é um grupo. Ninguém é dono da igreja. A igreja do Senhor não tem dono. Eis aqui uma expressão à maneira dos homens. Desceu Jeová para ver a cidade. Olha aí que coisa. Deus é justo, é bom, e tudo o que faz contra o pecado e os pecadores, e não condena ninguém sem ouvi-lo. Olha, isso é um termo humano. Deus desceu. Deus é Deus. Deus está em todo lugar. Mas a Bíblia, para que a gente entendesse, vai dizer que ele desceu. Que ele viu a coisa errada. E ele desce para coibir o pecado, mas ele não condena ninguém sem ouvir primeiro. Muitas vezes, Deus tem falado com a gente e a gente se faz de doido, dá ouvido de mercador. Até chegar a decisão de Deus dizer, ó, confunde tudo. Deus confundiu as línguas aqui. As pessoas saíram aí no meio do mundo sem entender ninguém. E quantas pessoas não estão com o coração endurecido, confundido dentro da igreja? Você prega, você fala, você ensina e nada. Por quê? Desobediência. Não é virar religioso. Não é ter uma igreja na qual ele vem final de semana. Mas é ter uma vida de intimidade com Deus. É triste dizer, porque não é certo, tem pessoas que não andam nem em igreja, mas têm intimidade com Deus. E tem pessoas que vivem dentro da igreja, não tem nunca teve uma intimidade com Deus. Deus, ele permitiu que ele chegasse até certo ponto, para que as obras de suas mãos, das quais se prometiu honrar, perdurável para si mesmo, resultasse em uma censura eterna. Deus deu uma obra, e eles seriam honrados, se tivessem obedecido, mas eles distorceram a verdade de Deus, as ordens de Deus, e isso resultou numa maldição eterna. Saíram errantes, formando seu próprio grupinho. Por quê? Porque desobedeceram a ordem direta de Deus. Vocês já observaram? Eu sei que vocês conhecem, a gente disser que não precisa dizer nome não. Mas tem pessoas que já passaram por centenas de denominações. Será que a culpa é de Deus? Não. É porque ela não ouve Deus já há muito tempo. E ela sai procurando de ouvir aquilo que ela quer. Não o que Deus quer falar. Já pensou, tu chega aqui e não, vou ficar nessa igreja, eu vi, o louvor é bonito, o pessoal ali é um pessoal bacana, aí tu chega num culto, aquela alegria toda, aí numa palavra o Senhor diz, olha, tu precisa mudar a tua vida. Isso que tu está fazendo aí não agrada a Deus. Porque isso é a vida de pecado, vai destruir, vai te levar para a morte. Aí o que é que diz? Dá mais para mim não. Dá mais para mim de jeito nenhum, procurar outro canto. E vai passar a vida andando, cara. Porque enquanto o homem não se determinar a parar para ouvir a voz de Deus, ele não vai ter pouso em canto nenhum. Hoje as pessoas não procuram a igreja certa, procuram a igreja que dá certo. Sabe, eu tenho visto aqui o trabalhar dessa igreja, eu tenho visto a atitude do pastor Vieira, e ele não entra em parafuso, em desespero para ver essa igreja lotada, como já foi um dia, nem vai se matar atrás de alguém que não quer nada com Deus.
É preferível que fique pouca gente com compromisso com Deus do que a casa lotada sem compromisso nenhum. Você está entendendo? E quem está, tem que ter essa necessidade de conhecer Deus e aprender a palavra de Deus para não se deixar ser engodado. Porque não se engane não, Deus é Deus, mas Satanás é Satanás. Lá na Reconstruir era assim, ó. Aí quando o pastor passou para cá, que os cultos eram no meio do tempo, aí a turma começaram fugindo devagarzinho, porque sabia que ia pesar, né? Porque a gente tem que se reunir para chegar junto com a obra, né? Hoje as pessoas ricas vão atrás da igreja com ar-condicionado, poltrona. Uma cadeirinha dessa aí, o cara não quer não, velho. Era no meio do tempo, aí o pastor forrava assim uns tapetes, aí fazia o altar daquelas tábuas, né? Botava os som lá, as caixas de som assim. E nós, ó, vinha a chuva, pensava que não vinha a chuva. Era bom, legal. Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? Aí a bênção. Deus tem fins sábios e santos ao permitir que os inimigos da sua glória executem em grande medida seus maus projetos e prosperem por longo tempo. Deus, ele permite. Gente, tem gente que não tem nada com Deus, mas passa anos e anos acreditando que está servindo a Deus com um projeto e tudo, e às vezes vai até dando certo. Mas o pior é que a queda vai ser lá na frente é grande. Porque ele permite. A vontade permissiva de Deus. Deus permite. Olha, Deus está dizendo para a irmã aqui, não faça isso através da palavra. Isso aí que você quer fazer, tá? Mas você quer muito. Ele permite, vai. O começo vai estar dando certo, é uma benção. Lá fala. É como relacionamento. Vamos mexer nisso. Novinho é bom, namorar quando o cabelo é novinho, é um amor medonho, né, Terezinha? Coração palpitando. Aí o pai e a mãe estão dizendo, esse cabra não presta. Tu conhece a família? Não, esse cabra não presta. A mãe diz pro filho, essa mulher, não, isso é preguiçosa. Não, mas aí vai mudar, é muito amor e vai pelejando. Aí Deus, pois vai. Vai pela boniteza. Quebra muita cara. Quebra muita cara. Isso é em relacionamento, isso é em trabalho, isso é em bens. Muitas vezes você está desesperado, eu quero aquele carro, e não dá certo uma, não dá certo duas, não dá certo três. E é Deus dizendo, não vai que não dá certo, mas o cara vai e insiste. Aí ele diz, pois vai. Há o prejuízo lá na frente. Muitas vezes Deus permite. Que isso aconteça. Permite, porque você está insistindo. Para a pessoa aprender, né? Deus permitiu que eles tivessem um rei. Sem Deus, não era a hora de rei. Davi ainda era um menino. Deus estava preparando Davizinho. Mas eles, todo mundo tem um rei, eu quero um rei. E quando Deus permite, não permite coisa ruim, não. Ele traz coisas boas para os olhos das pessoas. Quem foi o rei que ele deu? Saul. A Bíblia diz que era o homem mais bonito, mais alto, que se destacava. Tudo que a mulher, como lindo. Meu Deus do céu. Esse é o nosso rei. Se fosse hoje, eu fazia assim, ó. É o nosso rei. Aí Deus diz, não engane não. Samuel, diz aí o que é que ele vai fazer. Vai fazer vocês de escravo, vai comer o dinheiro de vocês, vai levar as filhas de vocês, vão trabalhar de empregado para ele. Mas é esse que nós queremos. Mas vale a pena, né? Aí lá na frente, ele desobedece, perde o espírito. Aí vão ter que buscar aquele que Deus tinha preparado. Menina ainda na casa do pai dele, ainda vão errado, vão buscar o mais forte, o mais bonito. Deus diz, não é assim não que eu escolho. Desse aí, sabe o que é bonito? Eu fico até preocupado se a escolha fosse aqui, que é ligado pensar que é eu que sou o mais bonito, né? É isso, eu tá mandando em mim. Entendeu? Deus
ele prescruta e ele conhece o coração. E ele já sabia que era aquele meninozinho. Mesmo cheio de problema, que aquele meninozinho teve problema. E muito. Mas era o escolhido de Deus. Então a gente tem que ter cuidado de não ser teimoso. Você faz uma coisa, não deu certo. Não deu certo. Não faça mais, não. Espere no Senhor. Não fique pelejando, não. Batendo de frente, não. Observe a sabedoria e a misericórdia de Deus nos métodos usados para derrotar esse empreendimento do inimigo. Primeiro, a misericórdia de Deus, ao não fazer o castigo igual à ofensa, pois ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ainda mais isso, que se Deus fosse nos tratar pelo nosso pecado, nós estávamos ferrados, né? Mas ele vai moldando cada um de nós. Por quê? Porque ele é misericordioso. Já pensou, eu aceitei Jesus, e aí Deus não fosse misericordioso? Ele não está aqui agora, mas ele já aprontou. Vamos pegar ele do jeito que ele fez. Então, como é que está a nossa situação? Ele não vai pesar a gente pelo nosso pecado, não, mas pela nossa decisão de agora servir a Deus. Porque se ele fosse calcular pelas besteiras que nós fizemos, nós estávamos perdidos. Deus usa de sabedoria. A sabedoria de Deus ao estabelecer uma forma segura de deter os procedimentos do inimigo. Se não podia entender-se uns aos outros, não poderia ajudar uns aos outros. Isso afastaria da edificação. Deus derramou fogo do céu, destruiu, queimou todo mundo. Ele não já tinha feito dilúvio, ele não podia fazer isso? Podia? Podia. Mas ele disse, não, só confunde a língua deles aí. Porque se ninguém se entender, como é que ele não vai ajudar o outro? Eles vão ter que se separar, se espalhar. Gente, o que tem de pessoas religiosas com a língua confundida, que não entendem um outro, é muito. É muita gente. Deus tem diversos métodos e eficazes para frustrar e derrotar os projetos de homens orgulhosos que se colocam contra ele. E, em particular, os divide entre eles mesmos. Gente, quantas congregações grandes nós já vimos ser divididas e se tornar em nada. Você acha que uma igreja, se realmente fosse a igreja de Deus, Deus ia permitir a divisão? Destruir a igreja dele? Se é o que ele tem de mais precioso? Mas quando você vê um empreendimento grande esfacelar, é porque Deus começou a mexer os pauzinhos. Você vê, ó, nós temos grandes homens que já foram homens de Deus, muito conhecidos dentro do país e no mundo, que hoje não tem credibilidade nenhuma. Já foram grandes pregadores, já foram muito usados por Deus, mas hoje só letra. Conhecem, mas não tem ação do Espírito. Não se engane com pessoas que conhecem a letra não, gente. Você pega um cara que nunca andou nem na igreja e ele estuda a Bíblia, ele conhece. Mas o Espírito Santo não revela para ele o que é que Deus quer. Você conhece a letra, mas não conhece o Espírito que traduz o que a letra está dizendo. Isso é o mais importante, tá certo? E Deus tem os métodos dele para frustrar, para derrotar os homens orgulhosos. Apesar de sua unidade e obstinação, Deus estava acima deles, pois quem tem endurecido seu coração contra ele, não tem como prosperar. Gente, vocês viram várias vezes na Bíblia, nós vamos estudar ainda, quando Deus diz assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Você vai dizer, mas Deus é muito ruim porque endureceu o coração. Não, olha, não é. Deus vai multiplicar aquilo que já está no teu coração. Teu coração já está duro. Teu coração já está impenitente diante de Deus. A tua vontade de fazer o que não presta já está ali. Deus só vai. Deixa o coração duro. E uma pessoa com o coração duro diante de Deus, ele vai fazer o quê?
Só vai se desmantelar. Porque ele passa a entender ele mesmo. Ele passa a achar que ele é o dono da verdade. E nós não somos donos da verdade. O que diferencia um do outro aqui é que um teve a oportunidade de estudar mais, o outro teve a oportunidade de fazer mais, mas cada um tem um dom diferenciado do outro. Eu posso até hoje estar sendo professor de vocês. Por quê? Porque eu me dediquei a estudar, mas eu não posso fazer o serviço do Almir. Eu não sei pegar uma máquina de solda, então eu vou precisar do Almir. Eu vou precisar da irmã que trabalha com costura, que eu não sei costurar. Eu vou precisar do médico. Então ninguém pode se achar mais importante do que ninguém. Porque os dons que nós temos é Deus que nos dá. E todo dom que Deus nos dá, por mais simples que seja, ele é muito importante diante de Deus. Porque ele ajuda a fechar o cerco. Porque um sempre vai precisar do outro. Quando você vê alguém se achando mais importante do que o outro, se afaste desse tipo de gente. Porque ele pode ser importante em uma coisa, mas na outra, quando a gente vai levar um carro para a oficina, às vezes é um negocinho desse tamanho, um mecânico mala, desmonta o teu motor todinho. Tu pode dizer alguma coisa, tu não sabe. Ele cobra R$2.000, tu não sabe, tem que pagar. Não é desse jeito que funciona? É. Aí o cara diz, tá, mas rapaz, o senhor está achando caro? Eu digo, meu amigo, eu não posso achar caro, não, eu posso até contestar. Mas se você está dizendo, eu não conheço. Agora, se você dissesse, vamos desmontar uma pistola, um fuzil, aí era comigo. Aí eu ia lhe cobrar o preço que você não sabe como é. Porque é a minha área. Deus sempre vai estar acima de tudo e de todos. Amém? Amém. E outra coisa, não dê espaço para que Deus permita o teu coração ficar endurecido. Gente. Como é que você acha que o homem fica com o coração endurecido? Decepção. Decepção. Mas decepção nós todos vamos ter. Enquanto nós estiver aqui, decepção é uma coisa que vai faltar para nós. Mas o que é da decepção? Quando ele passa simplesmente é olhar só para ele mesmo, fazer só o querer dele. Pronto, eu me decepciono. Mas já começa pelo que a irmã diz. Aí eu já não aceito mais a palavra de Deus porque eu estou ferido. Você está entendendo? A gente ferido é perigoso. Porque a gente, eu faço, eu resolvo. Gente, eu passei por situações difíceis, um acidente com a minha família, perdi a irmã, quase perdi tudo. Saí do exército, que era o meu sonho, e eu vi meus irmãos pedindo nas portas, a gente juntando resto de comida na feira, tudo isso aí. Nós tivemos que passar na terra dos outros, juntar caroço de jaca no final da feira para a gente cozinhar e comer. Couro de frango que era tirado para jogar fora, nós juntava ali era o nosso tempero. Mas aí eu tinha amigos que me ajudaram. Me deram emprego e eu trouxe minha família de volta. Só que eu ferido, magoado, foi o que eu fiz. Me voltei para Deus. Não até dizer, Deus me ajude, me tire dessa. Mas eu quero que eu diga também. Ninguém pega mais aqui. Porque ninguém passou o que eu passei. Eu não aceito desse tamanho. O cara dissesse, eu partia para cima dele. Aí o meu orgulho fez com que meu coração endurecesse. Você está entendendo? E você vai olhar assim e dizer, mas faz sentido, você passou por tudo isso. Mas quem poderia me dar o livramento era se eu estivesse com o Senhor. E tivesse permitido que Ele aliviasse isso que estava no meu coração. Mas nós somos humanos. Problema, pastor, eu pelo menos eu passei por tanta coisa na minha vida, pastor, eu não me tornei essa pessoa. De jeito, eu tenho gente da minha família que é ruim. Mas é isso, por isso que o Egito era grande, mas Deus endureceu o coração de Faraó, que era quem podia criar problema.
Está entendendo? A senhora, na sua simplicidade, a senhora vai conduzindo sua vida e a sua famíliazinha ali. Mas dentro da família da gente, tem gente que, do nariz em pé, que não compartilha de ninguém. Aí essas pessoas aí, para se afastar de Deus, basta dizer que ela não... E ver o sofrimento, né? Como a minha irmã, né? Minha irmã disse que é crente, mas o coração dela é duro. Guarda rancor, joga praga. Aí por que é que não amolece? Porque Deus só permite o coração dela permanecer mais duro, porque ela não se permite. Não se permite. Gente... Meu oração, eu vou orar por você. Não, eu já tenho óleo aqui, eu mesmo oro. Quer dizer, coração duro. O que é que Jesus disse? Eu estou à porta e bato. Se não abrir, eu não entro. Ele não vai forçar ninguém. Se você não permitir, Terezinha, ele vai estar olhando ali. Olha, muitas vezes, e a gente sabe que Deus age assim, a gente ora pelo meu filho, ora pelo meu filho, faça isso, e a gente vai orando, e Deus, eu creio que Deus escuta a oração do justo, pode muitos seus efeitos, e eu creio mais, depois nós vamos entrar nessa área aí, na eleição, se ele é um eleito escolhido de Deus, ele pode estar dentro da pior podridão dele, vai vir, quebrado, mas vai. Mas para isso, uma hora ele vai ter que dizer: não aguento mais. Vai ter que se render. Ele vai ter que se render. Porque Deus sabe a vontade que a gente tem de ver os nossos bem. Ele sabe. Mas é preciso que essa pessoa queira esse bálsamo, essa transformação. Sua linguagem foi confundida por eles todos. Todos sofremos até hoje todas as dores e problemas necessários para aprender idiomas. Tudo isso pela rebeldia dos nossos antepassados em Babel, né? E olha só, quantas infelizes brigas de palavras surgem por alguém entender errado as palavras de outros. E por tudo que sabemos, deve estar confusão entre as línguas. Quantas vezes, né? A pessoa diz uma coisa, você entende outra, e dali gera um problema grande, uma confusão grande. A minha vida vai decepar por causa de uma má conversa. Foi? Língua confundida. Passei uma aflição medonha por causa de uma palavra que eu ouvi e distorcer pensando que era outra história. Eu ia perdendo, era um amigo, só porque eu curti o que a ex-mulher dele botou no Face. Mas a mulher dele é minha comadre, eu curti, aí a mulher dele nova não gostou e foi uma confusão grande. Vai que ele deixa de falar comigo, mano. Eu digo, não, mas não disse nada não, só botei um joinha. Imagine você entrar na sua casa, cabeça baixa, entrar e sair, saber que as pessoas estão mudando as palavras. Certo. Você fala uma palavra, a pessoa de trás está ouvindo, aí vai dizer, aí escuta errado, vai dizer para outra pessoa e essa pessoa distorce a conversa. Aí a gente vai até na porta da gente e diz assim, tá falando demais. Vigia a tua língua. Viu? Aí é pesado pra gente que tá na igreja, a gente já diz assim. Aí o meu pensamento é assim, Deus tá olhando pra nós, Fala não? o que foi que eu fiz. O primeiro olhar de Deus para vocês, sabe o que foi? Foi vocês se manter calado e buscar no Senhor. Porque se você bate de frente, você está se igualando a Ele. Silenciar, né? Silenciar. Olha, a própria palavra diz, olha, não te preocupa não, porque quando tu estiver na frente dos magistrados, dos grandão, eu te dou palavra, eu falo por ti. Aí, quando foi semana passada, aí eu vi a esposa desse rapaz, né? Aí eu perguntei qual foi a palavra que foi chegada até a ele, que ele ouviu, ou que ouviu, que eu falei, que eu não estou sabendo. Aí ela disse que eu tinha falado que bem feito por vagabundo, que vagabundo era para estar preso. Aí eu disse, não disse isso. Eu falei com a pequenininha, que é a Natiele que eu trago, né? Tava na casa vizinha. Ela estava na casa da Ana. Aí ela, com medo da polícia, ela trancou o cadeado e estava sem a chave. Aí eu passei na hora e ela, tia, liga pra tia para pedir a chave, esse bem feito que você tá trancado.
Você é pra estar trancada mesmo, né? Tá pra Olha ficar aí. fofocando na escada, não. Ela tava na porta, né? Que tava o pessoal lá, tava Tem a polícia. polícia invadindo na casa do povo. Aí eu disse, bem feita pra você estar trancada mesmo, presa aí mesmo, não é pra estar curiando as coisas dos outros, não. Aí eu vi. Ouviram o que eu falei, foram dizer que eu tinha achado bem feito que a polícia estava lá dentro pegando o povo. Aí se tu fosse bater de frente, discutir com ela. Aí era pior. Olha, quando a gente tenta se defender, mano, aí a coisa fica pior. Pior. Foi o que nós fizemos. Não tente se defender não, que estraga mais ainda. Eu já tentei fazer isso, e a minha situação ficou mais feia ainda. Uma bola de neve, né? É. Aí, pastor, aí nós não aguentamos não, tá? 2 dias que nós estávamos nessa aflição dentro de casa. Entrava e saía, nós vinha para a igreja, cabeça baixa, triste, sabendo como é que nós ia entrar com aquelas pessoas. E a gente mora em comunidade, a gente não pode estar... O vagabundo não quer ser chamado de vagabundo, né? Não quer não. É o Não quer não. E a gente, como é acostumado há muito tempo lá, a gente já conhece os vagabundos pequenos, grandes. Aí Vagabundo de todo tamanho. vagabundos vão crescendo, vão respeitando a gente, porque a gente é veterano, né? Há 20 anos nós moramos lá, então assim. Eu não aguentei, teve uma oração aqui, 2 dias, 2 dias de oração aqui, 2 semanas, eu não aguentei. Aí o pastor Tiago estava aqui, quando todo mundo se embora, eu Era falei amigo com o de pastor todo mundo lá, Tiago, que a amizade eu queria assim, falar com graça. vocês, será que eu posso? Eu queria pedir uma oração por nós, por mim, na minha casa é de lei. Nós pode, o pessoal falou assim, bora, vamos fazer agora a oração. Nós fizemos uma oração, eu, o pastor, dizendo que fiquemos ali. Aí nós conversemos, né? Nós oramos pela pessoa que... Nós oremos, todo dia nós chegamos em casa, oramos de joelho e pedimos a Deus e resultou. Para esclarecer o que foi Aí confundido. foi esclarecido, graças a Deus, tá tudo em paz, tudo. A sua oração foi ouvida por quê? Porque Deus olhou o coração de vocês e viu a aflição e viu a verdade. Porque se não fosse isso, houvesse maldade no coração de vocês, podia botar o bispo Macedo para orar que não ia resolver. Você está entendendo como é que funciona? É o coração. Até a tua lágrima de Deus conhece e Ele age. É assim que funciona, gente. Dormia, nós chorávamos. Isso é intimidade com Deus. Quando você permite Deus conhecer teu coração. É o coração. Porque não adianta 1000 anos pedindo oração e Deus olha para dentro. Olha aí, macho, a lata velha furada, cheia de porcaria. Quer que as coisas mudem, mas não muda. Era igual a vizinha que eu tinha lá, que ela já faleceu, uma velhinha. Passava e a gente se reunia em oração e tinha um sargento, ele faleceu também, tinha câncer já terminal e ele ia para oração. Mas ele era daqueles caras brutos. Aí uma vez, toda vida a velhinha passava e dizia, ora por mim! Aí uma vez ela botou a cabeça para dentro, ei, ora aí por mim! Aí ele olhou e disse, eu não oro porque eu não tenho tempo, mas eu tô orando é por mim. Vá, vou orar você, a velha nunca mais vê. Você tá entendendo? Graças a Deus, tá tudo. Aí tem que Tem muita gente que vai ora por mim, tem muita gente mesmo. Tem. Hoje de manhã eu ia sair na porteira e disse assim, ora por mim lá. Eu disse, não, vou pro escuro. Olha, eles deixaram de edificar a cidade. A confusão entre as línguas não somente os incapacitou de ajudar um ao outro, senão que viram a mão do Senhor contra eles. Eles não puderam mais se ajudar e viram que a mão de Deus pesou. Porque, olha, a coisa mais importante também é na hora da peia a gente reconhecer o erro. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem não reconhece o erro e não confessa o erro, meu amigo, misericórdia não chega na casa dele nunca. Porque ele pode enganar nós tudinho aqui. Aí papai do céu sabe onde é que está o problema. Você está entendendo? É sabedoria deixar algo assim que percebemos que Deus se opõe a isso. É o que a irmã Daniela falou. Tem que reconhecer. É muito sábio da parte da gente reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha. Agora, nós como seres humanos, meu amigo, reconhecer é fragilidade, não é? Eu não vou nada, meu irmão, para depois estar aí dizendo aí, o abestado. Não é assim que a gente pensa? Mas a gente não pode pensar assim, não. Mas a gente pensa que nós somos humanos. Mas olha, quando você se cala diante de Deus, pode ter certeza, Ele vai agir. Ele vai agir.
Você pode não estar percebendo, mas está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual, dentro da vida do outro, que a pancada vai ser bem pior. Deus pode destruir, reduzir nada, todas as artes e todos os desígnios de quem está levantando uma torre. Não há sabedoria nem conselho que possa levantar-se contra Deus. Entenda isso. Deus levanta e derruba quem Ele quer. Ele abre, Ele fecha, Ele é Deus. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente achar que nós temos força, que nós temos moral para fazer alguma coisa, nós vamos sempre estar apanhando. Mas quando nós começarmos a entender, olha, eu estou servindo a Deus. E não a própria palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque Deus sabe que a gente se ira, gente. Quem é que não se ira aqui? Quem é que não tem raiva aqui? Nós nem estamos no céu ainda. Mas Ele diz, vocês podem, estão permitidos a se irar. Agora, quem vai fazer a justiça sou eu. A vingança é minha, olha aí. Você pode ficar com raiva, mas não vai lá resolver não. Porque eu resolvo. Entrega para mim, confia. Os construtores se separaram conforme as suas famílias, as línguas que falavam, aos países e lugares designados por eles. Então foram para tudo que é canto. Os filhos dos homens nunca tornaram a se juntar, nem jamais se reunirão novamente, até o grande dia em que o Filho do Homem se sentar no trono de glória e todas as nações se reúnam diante dele. É o único momento que nós vamos nos reunir de novo. Por enquanto, nós vamos ver divisão em todo empreendimento que nós tivermos, nós vamos ver divisão. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando a primeira parte, vamos tomar café com o povo. Esqueci o sino. Encerrando a primeira parte, vamos já começar a segunda.